A primeira vez que eu entrei no avião, tinha 5 anos, aí nunca mais pensei em outra coisa a não ser voar, então sempre quis voar. É fantástico ver as coisas lá de cima. Liberdade. Essa é a palavra que muitas vezes leva pessoas a quererem estar lá no alto, perto do céu e longe da terra, dos problemas humanos, da vida, de tudo. Assim como Ícaro, aquele da mitologia grega que conheceu de perto os limites impostos por esse desafio, muitos homens e mulheres nascem com um desejo: ter asas. Em outros, essa vontade de desafiar as leis da gravidade ficou registrada em documentos, como os projetos do helicóptero de Leonardo da Vinci e até a obsessão do padre Bartolomeu de Gusmão por seus balões. Da mesma forma que o pai de Ícaro construiu as asas com penas de pássaros. Os primeiros aviões foram pensados para voarem como esses animais. Santos Dumont, pai e construtor da aviação, não teve medo de tentar e inventou as asas que fazem com que os Ícaros de hoje cheguem ao ápice de seus sonhos. Imagine que meu avô, meu pai, a minha avó e meu tio voavam, era a única família voadora do mundo. Na verdade, o meu avô colocou meu pai para voar, meu pai voou solo, 11 anos de idade. Na verdade, o meu avô na época colocou meu pai dentro do avião e acelerou, e fechou a porta e saiu. E meu pai teve que sair voando. E meu pai era tão leve que a aeronave ela precisava de mais peso para voar. Meu pai era pequenininho, tinha 11 anos. E aí botava um saco de areia. Desde pequeno, eu nunca pensei em outra coisa a não ser piloto. Nos meus aniversários eu só ganhava avião. Todo mundo sabia, tipo assim, o que dá de presente pra ele. As pessoas já sabiam que era alguma coisa relacionada à aviação. Aí depois, ficando mais velho, não tinha mais condições de ganhar brinquedo. Então foi evoluindo para revistas, maquetes, aeromodelismo. Eu sempre fui muito apaixonado, né? Como todo piloto já vem com esse, vamos dizer, com esse dom. Só que eu morava numa cidade muito pequena, né, São Simão, e era muito pobre, muito ignorante, sou ainda, né, mas naquela época a gente tinha muito pouca informação. E quando eu procurei saber sobre piloto, só poderia ser piloto militar, pela academia. E aí foi quando eu desanimei, porque eu fui lá na escola preparatória e eu não gosto da vida militar, nunca gostei. E aí eu acabei me afastando, porque se só era esse o caminho, então eu resolvi não procurar. E quando eu mudei para Ribeirão Preto, como eu continuava apaixonado, eu via muito no aeroporto, né? Olhar avião, aquela coisa que a gente faz. E conversando aqui um dia com uma pessoa, ele me disse: não, você pode ser piloto civil. Colocou minha avó também lá para ensinar e saiu voando também, entendeu? Todo mundo saiu voando. Aí depois ele com esses aviões que ele tinha, cada um ia num avião. Meu avô num avião, meu tio no outro, minha avó e meu pai num outro avião. Aí eles voavam para as cidades vizinhas para fazer os voos panorâmicos, né? E assim que ele vivia. Quando ele chegava nas cidades vizinhas, que antigamente as cidades eram bem pequenininhas, né? Então não tinha pista, não tinha nada. O que ele fazia? Ele passava bem baixinho, então vamos supor, para ir chegar num lugar, ele passava bem baixinho e perguntava, abria a janelinha: onde fica a cidade tal? Aí o pessoal, fica pra lá, né? Aí ele pegava aquele rumo, aí quando ele chegava no local, ele pousava, aí pousava os outros aviãozinhos que vinha meu pai, minha avó, todo mundo. Aí o que ele fazia? Meu avô era muito inteligente. Ele pegava o padre da cidade, porque antigamente tinha muito medo de voar o pessoal, né? Aí ele pegava o padre da cidade e falava assim: padre, você fala que tá tudo bem, você vai voar comigo, fala que é gostoso voar, que não tem problema, porque aí o pessoal vai querer voar. Aí ele vinha, o padre descia e falava: pessoal, pode voar, tá tudo certo, tudo bom, beleza, Deus abençoe vocês e tal. Aí todo mundo ia voar. E assim meu avô ganhou o dinheirinho dele nessa época fazendo esses voos panorâmicos, entendeu? Com esses ultraleves pequenininhos, que é aquele aberto e tal, a gente passava nas fazendas dos amigos, eles estavam fazendo churrasco lá embaixo, né? Aí já vinha, pousava.
Aí comia lá, que eu não bebo, né? Aliás, não pode beber. A gente pousava lá, comia, esperava um pouco fazer aquela digestão, né? E decolava. Desde criança eu tenho a paixão de voar. Eu acredito assim que o céu dá uma sensação de liberdade muito grande. E quando eu era criança, eu sempre pegava a bicicleta longe da minha casa, uns 10 quilômetros, ia no aeroporto e ficava olhando os aviões descer e decolar, descer e decolar. Eu não me cansava, porque às vezes até perdia a fome para fazer isso. É uma paixão já grande. Sempre sonhei que voava. Eu sonhava desde criança que eu batia as asas e voava. Então comecei a ter uma certa curiosidade por que eu sonhava tanto que voava, né? Daí eu comecei a visualizar os aviões no céu e como eu sou de Angola, africano, em 77 acompanhei a Revolução, a guerra e vi aqueles aviões em combate nos céus, aquilo me fascinou. A primeira vez que eu voei, a primeira sensação é que você consegue ver o mundo lá de cima muito pequenininho, que não é só você. Que às vezes a gente pensa, é cidade grande, aquilo grande, Brasil é grande, mas quando você está lá em cima você vê que é muito maior. É um negócio que às vezes a gente se sente pequeno, a gente consegue pensar em você, não só em você, mas que tem muita gente embaixo da gente. E voar até lá em cima, passar entre as nuvens, subir, é emocionante. Meu primeiro voo foi com 6 anos de idade, aqui no Aeroclube mesmo. Um avião parecido com aquele ali, de 2 lugares. E foi o piloto, meu pai, eu era pequenininho, eu fui no colo dele. Isso eu tinha 6 anos. Eu voei muito tenso, né? Eu machuquei a minha mão numa lata, que os aviões mais antigos eram bem... Eu cortei a mão e quando nós pousamos, que eu fui descer, eu vi a poça de sangue no piso do avião, né? E aí eu falei, mas... Aí eu olhei o escorrido na parede do avião, olhei em cima, aí que eu fui olhar minha mão. Eu não vi que eu tinha cortado a mão, sangrado o voo inteiro, de tão tenso que eu voei, de tão nervoso que eu fiquei. A primeira vez que eu tentei dar um voo na minha vida foi eu subir em cima do telhado, e aí era moleque, e aí abri o guarda-chuva e pulei. Mas o dia que você monta no avião, o instrutor fala assim para você, ó, olha, agora é com você. Aí eu já começo a ficar arrepiado, tá vendo? Aí agora é com você. Aí a hora que você acelera e sai do chão, você fala, puxa, que beleza, saí do chão. Aí comecei a voar sozinho, aí comecei a levar a minha mulher, meus filhos pequenininhos, entendeu? E aquilo foi virando paixão. A aeronave, a gente tem que ter o respeito por ela. Ela tem um limite também. O tempo, a natureza, também tem um limite. Então você tem que, para voar, hoje você tem que estudar para saber tudo o que acontece ao seu redor para você montar o seu plano de voo hoje. A porta de entrada da aviação é o curso de piloto privado. O piloto privado ele precisa de 40 horas para adquirir sua carteira. Só que como piloto privado ele pode voar só para ele mesmo. Para ele exercer essa atividade economicamente, ele tem que ser piloto comercial. Aí então ele vai precisar de 150 horas de voo. Durante essas 40 horas a gente aprende as manobras essenciais durante o voo, curva, inclinação, stall, que é a perda de velocidade. Orientação a gente navega para saber de onde o ponto de partida, o ponto de chegada. E é isso, é como se fosse uma aula de carro. Para fazer um voo hoje você tem que entrar em contato com a torre de controle. O teu voo sempre vai ser controlado do aeródromo onde você partiu ou pelos grandes centros. O próximo nosso aqui é Pirassununga. Então você nunca voa sem ninguém saber que você está voando. Você sempre está sendo visualizado por um radar, até para evitar acidente. Uma das partes mais difíceis, assim, de pensar como foi o voo, aproveitei o voo. O voo é totalmente técnico, não tem uma parte que eu estou relaxando no voo. Ela é uma atividade muito perigosa, mas ela se torna segura pelos procedimentos.
né, pela forma como se lida com a aviação. O meio de transporte hoje mais seguro do mundo é o avião. Ele só perde para o elevador. Eu tenho medo de voar, às vezes a gente fica com receio, porque a gente tem que saber as limitações da máquina, às vezes a gente não sabe o avião que a gente está voando, a gente não sabe como que é a manutenção, então a gente tem que confiar na máquina, a gente tem que saber controlar a máquina, mas dá medo sim. Só que o medo, ele é bom em tudo na vida. Ele é o limite da adrenalina que você sente, e o medo é o limite. Se você for um cara totalmente destemido, você não vai chegar a ser um piloto aposentado. A sorte vai te trair antes. O medo é o que deixa a gente consciente, seguro, controla os nossos impulsos mais aventureiros, né? O medo, ele é instintivo, né? E nós nunca perdemos os nossos instintos, né? Nós aperfeiçoamos a inteligência, mas o instinto permanece. A sensação de prazer, de bem-estar e adrenalina supera a sensação de medo, porque é muito grande a sensação de prazer que você tem voando uma aeronave. A gente passava baixinho em cima da cana, então ficava só os pés da gente na frente assim, né? E bem baixinho em cima da cana. E aquela sensação é só quem voa para sentir. Eu trabalho de segunda a segunda, eu não tenho feriado, eu não tenho folga. E gostaria que tivesse 8 dias na semana para mim trabalhar, porque é muito bom. Às vezes a gente tem que acordar 4h30 da manhã, vir voar, apresentar 6h30. Acordo chato, mas a primeira coisa que eu penso, tô indo voar, é inexplicável, assim, a paixão que a gente tem por fazer alguma coisa que a gente gosta. Ninguém pode desistir do sonho mesmo, tem que procurar, tem que correr atrás, sempre há um jeito. E eu não encontro muitas palavras para descrever o voo, porque é sentimento, né? É uma hora que você consegue se desligar da Terra, do planeta Terra. Você não pensa em nada que tem no planeta, nada, é impressionante. Eu adoro voar e não tem coisa melhor do mundo que voar. Voar é demais, assim. E o céu é o limite? O limite é o céu. É o céu. Voe, nem que for de passageiro, tem que voar.